Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que nos acompanham de casa. Mais uma quarta-feira de trabalho, exposição doutrinária do Centro Espírita Jesus e Caridade. Então vamos iniciar elevando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, aos nossos mentores espirituais, a espiritualidade trabalhadora da casa, a espiritualidade amiga, pedindo que tenhamos uma noite de aprendizado, que possamos absorver os ensinamentos e que possamos levar para as nossas vidas, para seguirmos a nossa jornada de progresso neste planeta. Então, como forma de nos prepararmos, de nos conectarmos, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Adriano Apolinário, ele é do Centro Espírita Allan Kardec, de Criciúma, né? Preparou o tema para nós, Evangelho e Rede Vivo, que está sendo apresentado praticamente no Brasil inteiro, né? A FEB é um programa da FEB, então vamos vibrar para que ele consiga passar o que ele preparou para nós e que possamos aprender e colocar em prática. A palavra é sua. Obrigado a todos, boa noite. É com prazer e alegria que a gente está aqui, né, nessa noite. E vamos, então, mostrar um pouquinho, né, como a irmã já falou, desse projeto que é o Evangelho Rede Vivo, né. A FEC e a FEB estão organizando a nível de Brasil, né, esse estudo mais direcionado ao Evangelho, né. E as pessoas perguntam o que é o Evangelho Rede Vivo, né. O Evangelho Rede Vivo é um estudo mais minucioso do Evangelho de Jesus. Mas, para a gente entender a mensagem de Jesus, é necessário que a gente saiba primeiramente quem foi Jesus, né? Jesus, aquele homem que pisou na terra, e que era um Cristo. Por isso é que a gente chama de Jesus Cristo, né? Mas o que é Cristo, né? Quem é Cristo? O que são Cristo? Por isso a gente abre essa explanação da noite falando um pouquinho do que é o Cristo, né? Para que a gente possa conhecer o Cristo planetário, para que a gente possa conhecer o Jesus terreno e entender realmente a sua mensagem, né? Que é para a gente conhecer uma obra, muitas vezes é necessário que a gente conheça o autor dessa obra, né? Então vamos abrindo aqui, esse é o livro que nós vamos falar daqui a pouquinho dele. Então, para começar a entender o Cristo, né, na cadeia ascendente dos espíritos, né, nós temos várias classificações dos espíritos, que de modo geral elas se dividem em 3, depois vão sendo ramificadas, mas aqui nós vamos ter essa noite os espíritos puros, os espíritos que estão na primeira ordem, né, que tem as características gerais: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, né? Então, olha que são espíritos que já evoluíram de tal maneira que a matéria de nenhuma maneira mais o influencia e a sua moral é absoluta, né, em relação a todos os espíritos das cadeias abaixo deles, né? Eles estão na primeira classe e a classe única, porque as outras classes elas se subdividem, e a classe primeira dos espíritos não se subdivide, ela é uma classe única. Os espíritos que a compõem
Olha como é importante. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Olha o grau de evolução que chega um espírito, né? E a gente caminha para esse grau. Todos nós, espíritos criados por Deus, nós temos uma fatalidade única, evoluir. E chegar a esse grau que o Cristo chegou. O nosso Cristo planetário aqui chamado Jesus, né? Porque existem outros Cristos, né? Em outros planetas, que a gente vai ver logo em seguida. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, está assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um membro divino, né? Então a gente começa a entender o grau de superioridade que teve esse espírito que veio na Terra. Aliás, ele criou o planeta Terra. Jesus é co-criador junto com Deus e outra pleide de espíritos do nosso planeta Terra. Dizem que o planeta Terra tem ali 5 bilhões de anos, né? Então, assim, já há 5 bilhões de anos atrás, Jesus era Cristo. Então, a gente começa, assim, a desfiar um fio de tentar entender esse espírito que a gente teve a honra de ter reencarnado aqui junto conosco. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala de espíritos puros, que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristo. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme o tempo. Haroldo fala, né, que quando a gente chega no patamar de espírito puro, aí a gente inicia o trabalho de espírito crístico, né? Quer dizer, não basta ser só espírito puro, a gente ainda vai evoluir um pouquinho mais para frente, né? E os encargos desses espíritos superiores são justamente a governança ao lado de Deus de todo o nosso orbe, todo o universo, né? Então, se a gente para pensar o que é o universo, o que é um Cristo, né? É muito grande isso, é uma gama assim, de informações que a gente tem que, às vezes, até assimilar devagarinho, porque não vai conseguir, assim, tudo numa hora só, né? Os Messias, esses seres superiores, chegados a mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis, daí por em diante, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Olha só, mesmo na encarnação, mesmo quando um espírito desse precisa descer a um orbe, como Jesus veio ao nosso orbe terrestre, eles são infalíveis, né? Admitidos no Conselho do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, verdadeiros representantes da divindade da qual tem o pensamento, né? Então a gente realmente agora a gente sabe da superioridade desse Jesus que teve no planeta Terra. Aí a gente, conhecendo esse Cristo, a gente vai começar a tentar entender a sua mensagem, né? E para entender essa mensagem, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar, nos mínimos detalhes, aquilo que ele falou, porque ele estava num tempo diferente e não poderia dizer tudo o que ele precisava dizer naquela época, né? Foi por isso que ele disse, né, eu vos enviarei o Espírito Consolador,
que irá ensinar muito mais aquilo que eu não ensinei, né, e restabelecer a ordem, reeducar, né. Então, para isso, hoje nós temos a doutrina espírita, e que nós estamos aqui cumprindo, então, a determinação desse nosso mestre, né, em levar adiante o ensinamento. Mas para a gente poder levar adiante esse ensinamento, a gente tem que conhecê-lo. No livro dos Médiuns, no capítulo 3, diz assim, ó, todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Então a gente não vai estudar nada sem conhecer aquilo, né, que a gente vai estudar em qualquer área. A gente tem que ter embasamento do assunto, procurar os métodos, os livros, né? Então, se nós queremos conhecer o Cristo, nós temos que realmente ir a fundo no conhecimento. Cumpre, pois, observar, guardar os resultados e colhê-los à passagem. Os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se ache escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Deve mesmo ler os prós e os contras, as críticas, como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar a comparação. Essa frase está bem colocada aqui, mas ela vai caber um pouquinho melhor lá na frente, né? Mas aqui ela abre qual seria o objetivo do Evangelho Redivivo, né? Conhecer os prós, os contras, as apologias, a sistemática daquele que a gente vai estudar. A mensagem do Cristo, como diz Alcione no livro Renúncia, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, né? A gente precisa conhecer o Cristo, a mensagem dele, meditar sobre o que ele nos trouxe, realmente ir lá no fundo, de todo o conhecimento que ele nos trouxe, né? Sentir, ou seja, passar isso para o nosso coração, gravar isso dentro do nosso espírito e viver. Porque a luz do alqueire não se coloca debaixo da mesa, se coloca acima da mesa. Então a gente tem que viver essa mensagem, colocar, externar essa mensagem. Eu vou ler primeiro a parte de baixo, né? Naquela noite de imperecível recordação, tá? Na parte de baixo eu leio. Foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres sobre a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos a por vir. Depois de Jesus ressuscitado, né, ele chama seus apóstolos, seus discípulos, e reúne cerca de 500 pessoas, né, numa conversa que ele ia ter nos últimos instantes dele ainda no planeta Terra, que é o chamado os 500 da Galileia. E ele faz essa seguinte narrativa. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração: eis que retorno à vida de meu Pai, para resgatar a luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas aos meios dos lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escambroso caminho. Depois dele, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas veredas do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituí-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Ou seja, Cristo começou com os 12, né, foi aumentando a sua pleia de seguidores, e aqui, antes de realmente deixar o planeta Terra, ele reúne os 500 da Galileia e deixa a seguinte mensagem. Só que essa sua mensagem não foi deixada somente aqueles 500 lá. Essa mensagem hoje é para nós. É nós que hoje somos os verdadeiros carregadores do Evangelho. Nós é que hoje vamos levar, né, as pessoas esse conhecimento nos passado por ele. Então, nós temos essa responsabilidade, né, adquirida. Talvez nós estivéssemos lá naqueles 500 da Galileia, não demos conta do recado naquela época, tivemos a sublime tarefa
E cá estamos nós recomeçando os trabalhos. Talvez nós estamos iniciando hoje nesse trabalho, mas estamos já pegando o trabalho a executar, e tem muita coisa a ser executada, né? Então, essa narrativa de Jesus, antes da sua volta ao reino, é muito importante para que a gente entenda o porquê que a gente deve estudar, deve entender a sua mensagem, porque a gente só vai levar uma mensagem adiante certa a partir do momento que a gente tenha estudado, senão nós vamos ocorrer em erros, e esses erros, principalmente na mensagem do Cristo, não podem acontecer. Aí, para isso, então, como eu estava falando, a FEC e a FEB desenvolveu esse trabalho, esse estudo do Evangelho Redivivo. Isso aqui foi para a gente entender o Cristo e saber por que é tão importante que nós estudemos a sua palavra. Deu de novo aquele tiltzinho, peraí, só um pouquinho. Não, aí tá certo. Aqui ele não aparece. Vamos lá, então vamos ver. Tá. Agora vamos então falar sobre o Evangelho Redivivo. Bom, o Evangelho Redivivo, como eu falei, né, a FEC e a FEB hoje estão planejando, propagando esse estudo pelo Brasil inteiro, né, que já, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer aqui o Miudinho, por exemplo, que é um dos mais famosos estudos do Evangelho, né, a luz da doutrina espírita, que acontece lá em Minas Gerais, e a FEB, vendo essa crescente procura pelo estudo do Evangelho Redivivo, né, desenvolveu esse trabalho, né, e passou às federações estaduais e chegou até na gente, né, e então desenvolveu um trabalho muito bem elaborado, didático, com vários livros, né, onde vai ser estudado esse Evangelho de Jesus bem esmiuçado, palavra a palavra, texto a texto, né, procurar conhecer o histórico que estava acontecendo naquele momento, né, como era a situação geográfica, política daquele momento, porque tudo isso influencia numa palavra, numa parábola que Cristo tenha dito, né, tudo isso tem um porquê e um motivo. Então, quando a gente estuda o Evangelho nas suas entrelinhas, né, esmiuçando cada palavra, cada argumento, a gente consegue extrair o real sentido daquela palavra, o real ensinamento do Cristo. Porque o Cristo, quando ele falava, ele não falava para o corpo, ele falava para o espírito. Ele não falava para o tempo atrás, ele falava para o futuro. Porque o que estavam na frente dele ouvindo os sermões eram espíritos que iam reencarnar mais milhares de vezes, e ele sabia disso, né? E ele, então, estava plantando a semente naqueles espíritos. Ele não falava para só os corpos, né? Sim, ele confortava, ele dava alento, ele curava, ele fazia os milagres que as pessoas precisavam naquela hora, naquele momento. Mas a sua palavra, o seu ensinamento era para o futuro, até porque aquele povo não estava apto a receber todos os ensinamentos da maneira que a gente hoje entende o Cristo. Passado esses 2000 e poucos anos, ainda é difícil assimilar a sua obra, ainda é difícil viver a sua obra, né? Então imagina naquele tempo, né? Por isso que esse estudo do Evangelho Redivivo vem a seu tempo, né? Colaborando com esse evangelho que a gente já tem, que às vezes as pessoas perguntam, mas nós já temos o evangelho segundo o Espiritismo, para que voltar? É que agora nós voltamos ao evangelho de Jesus, mas sobre a luz e a ótica da doutrina espírita, né? Agora a gente aplica os ensinamentos de Jesus sobre um ponto de vista completamente diferente ao que talvez há 20, 30 anos atrás, tipo, grande maioria de nós vem da Igreja Católica, né? Então, sobre aquilo que a gente aprendeu lá na primeira comunhão, lá na crisma, né? Hoje a gente aplica
a visão espírita, o ponto de vista da doutrina espírita, em cima daqueles ensinamentos do Evangelho. E a nossa perspectiva, ela se expande, ela abre, ela fica muito mais elucidativo, muito mais esclarecido o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, o que é o Evangelho Redivivo? O Evangelho Redivivo é um programa despretensioso e modesto disponibilizado pela FEB ao espírita, em geral, como uma contribuição que valoriza a melhoria moral do ser humano. Melhoria, né, a moral do ser humano, porque o objetivo maior, além do conhecimento da mensagem do Cristo, mas a mensagem do Cristo vai nos fazer o quê? Reforma íntima. Toda a mensagem do Cristo, todo o estudo aplicado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, todo o estudo aplicado dentro aqui do Evangelho Redivivo, é para a nossa evolução e a nossa melhora íntima, reforma íntima, né? Todo esse objetivo é para isso, é a nossa evolução. Então, quando a gente entender a palavra do Cristo na sua plenitude, a gente vai conseguir assimilar mais ainda os seus conhecimentos. A origem, ali como foi repetido, né, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, então vamos estudar, meditada, que é uma segunda hipótese que a gente faz nos grupos de estudo, quando a gente estuda ela e conversa, e debate, e traz isso para o nosso dia a dia, né, reflete sobre a mensagem, isso é a meditação, para depois essa mensagem realmente fazer o sentido na nossa vida, para que a gente possa vivenciá-la. Temos relato do Paulo Estevão, no livro Paulo Estevão, né, de que Saulo, retirado ao deserto, estudou durante aproximadamente 3 anos as anotações de Levi acerca do Cristo, usando todo o seu conhecimento de doutor da lei versado do Antigo Testamento. Quer dizer, Paulo, né, Saulo, já era um conhecedor das leis, né, do Antigo Testamento, mas após a sua conversão ao Cristo, ele se retirou, estudou durante 3 anos, para ele depois poder sair a pregar o Cristo, escrever aquelas cartas. Então, essa frase é mostrada aqui para a gente ver a importância que tem o estudo e o conhecimento verdadeiro da doutrina. Da mesma maneira, o Espírito Alcione nos informa no livro Renúncia. Líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional cujo fim não podemos atingir legitamente sem conhecimento de aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente racionada, né? Ou seja, não é com uma simples leitura supérflua que nós vamos entender a mensagem de Jesus, né? Ela tem que ser realmente se debruçada em cima dos livros, em cima de tudo que a gente puder obter, né, de conhecimento, mesmo fora da doutrina espírita, né? Alguns podem até se escandalizar, né? Não, mas aí a doutrina espírita, não, mesmo fora da doutrina espírita, é preciso que a gente conheça termos de outras, da diversidade de religiões que a gente que temos aqui, né? É preciso que a gente conheça ensinamentos de outros mestres para que a gente possa trazer para dentro da doutrina espírita, ver o que tem de verídico, comparar com o que nós temos. É preciso fazer essa mesclagem e depois, à luz da doutrina espírita, daquela luz que nós já conseguimos entender um pouquinho, então, passar a peneira, realmente aproveitar aquele que foi bom, e tem muita coisa de boa lá fora, né? E algumas coisas, sim, descartar quando a gente vê que realmente não está dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina. No início do atual século e milênio, a Federação Espírita Brasileira disponibilizou ao movimento espírita o estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, né,
com prioridade à reflexão do aspecto da religiosidade do Espiritismo. O EAD foi uma linha de estudo que a FEB aplicou nas casas espíritas, mais direcionado a esse aspecto de religiosidade do Espiritismo, né? E depois veio outros tantos estudos, né, que a FEB tem nos dado, né, não é a palavra certa, nos fornecido, né, para que a gente realmente possa cada vez mais entender o Espiritismo, né. Então, antes do Evangelho Redivivo, veio outros estudos que a gente entendeu o Espiritismo. Agora, embasado nesses entendimentos da luz da doutrina espírita, nós vamos aplicar ele no estudo do Evangelho. O EAD, bem aceito no Brasil e no exterior, não arrefeceu ideia por parte de vários amigos encarnados e desencarnados, inúmeras vezes manifestada por meio de mensagens mediúnicas, recebidas por diferentes médiuns em diferentes localidades, de estudar à luz do Espiritismo os ensinamentos de Jesus codificados nos 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, na espiritualidade já estava sendo preparado há muito tempo esse estudo, né? Há relatos vários das entidades se manifestando dentro das casas espíritas e já mencionando a importância de estudar mais minuciosamente o Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. Então, a gente vê que nada acontece assim do dia para a noite, né? É todo um trabalho elaborado durante anos, né? Anos, até que culminou nesse momento em que a gente vai realmente começar esses trabalhos. Entre junho de 2016 e setembro de 2017, é elaborada uma proposta de programa. Isso aqui é um conhecimento geral para vocês saberem de onde veio essa ideia do Evangelho Redivivo, né? Como eu disse, não foi implantada de uma hora para outra, né? Era um estudo elaborado por muito tempo, que passou a ser denominado Evangelho Redivivo, por um colegiado constituído de 12 confrades espíritas, representantes da FEB e de 4 comissões regionais do Movimento da Unificação Espírita do Brasil, e também por alguns consultores nacionais. Vê que é um processo longo, demorado, né, metódico, para que a gente receba hoje um trabalho muito bem elaborado, um trabalho muito consistente, e que venha realmente a nos trazer esse conhecimento. 2017, 2018, 2019 foram feitas capacitações de casas espíritas, atendendo à formação no final do conteúdo programático do Evangelho Redivivo. Para os centros espíritas, né, do Brasil foram 34 e 11 no exterior, né? Olha a grandiosidade desse trabalho, né, que não é só nacional, né, atingindo também países de fora do Brasil. Hoje o projeto Evangelho Redivivo Virtual também temos, né, sob a coordenação espiritual de Bittencourt Sampaio. O Evangelho Redivivo tem como finalidade de estudar os 27 livros que se encontram codificados no Novo Testamento, com a finalidade de retirar o espírito da letra, sempre com foco na reforma íntima de cada indivíduo, tendo por guia e modelo da humanidade o Cristo. O estudo será sempre à luz da doutrina espírita, né? A gente, quando fala assim, retirar o espírito da letra, né, é saber o que cada palavra realmente está dizendo naquele momento, naquele contexto, né, da frase, naquele contexto da época. A gente tem que, então, a gente estuda nesses momentos, assim, a gente traz muitos livros de outras religiões, outras Bíblias, a Bíblia de Jerusalém, a nossa Bíblia nova, mesmo católica, evangélica, porque às vezes numa Bíblia está uma palavra, na outra está outra, então a gente pega aquelas 3 palavras, vê qual é o sinônimo delas para o português de hoje, compara o que cada uma quer trazer. Lá atrás o Espírito relatava que às vezes a gente que eles debruçavam em uma noite em um só capítulo, né? A gente já tem um grupo de estudo há 3 anos, né,
E já teve vezes de nós conversarmos durante 2h30, 3 horas, durante um capítulo da Bíblia, né? Porque daí a gente vai alargando os conhecimentos, vai trazendo, vai vendo o contexto de tudo aquilo que está sendo falado, né? Não só a palavra em si, de tudo que aquela palavra pode representar, né? Vamos à frente. Quem pode participar? Isso é uma boa pergunta, né? O programa Evangelho Rede Vivo destina-se a todos os interessados em conhecer as Escrituras do Novo Testamento, né? Ele não está restrito a ninguém, a nenhum círculo fechado, né? Todo mundo que queira adentrar a um grupo de estudo é aberto. Somente espíritas? Não. Né? Tem pessoas que podem ser simpatizantes da doutrina espírita, não sendo frequentadores, mas se quiserem participar, é aberto. Às vezes essas pessoas têm algum conhecimento, né? Seja lá da religião que ele seja, ou que ele pratica, que pode agregar conhecimento sobre um outro ponto de vista, sobre um outro olhar, dentro daquele estudo que está sendo feito, né? Então, é importante sempre ter essa abertura, né? Essa visão mais aberta para outras palavras, outras traduções, outros pontos de vistas, né? Mas, como a gente fala, né? Na finalização, na contextuação da coisa, sempre à luz da doutrina espírita, né? Vão trazendo tudo aquilo que a gente aprendeu da doutrina espírita para dentro do Evangelho. Desde iniciantes da doutrina espírita, frequentadores, trabalhadores das casas espíritas, bem como todos aqueles que desejam conhecer a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, ela não está restrita a ninguém, ela é aberta, né? Ela está aí para quem quer realmente entender e aprender. Orienta-se que qualquer pessoa interessada em qualquer tempo de estudo ingresse ao grupo de estudos do Evangelho Rede Vivo, né? Então, onde esses estudos estão acontecendo? Nas casas espíritas, né? E quem quer montar esses grupos é dentro da casa. Claro que eles vão buscar o material necessário lá na FEC, né? Com as devidas coordenações, mas quem tiver interesse monta um grupo de estudo dentro da sua casa. Agora, uma coisa que é muito importante frisar é que o grupo, o estudo do Evangelho Rede Vivo, ele destina-se única e somente ao estudo do Evangelho Rede Vivo, né? Ele não é um grupo aberto, ele não é um grupo mediúnico, ele não é um grupo mesclado, ele é única e exclusivamente ao Evangelho Rede Vivo. Então, assim, como dentro de uma mesma casa espírita tem pessoas de tempos diferentes, tem pessoas que iniciaram recentemente na doutrina espírita, tem pessoas que estão há 30 anos na doutrina espírita, às vezes os 30 anos tem algumas bardas, né, como se diz, né, que precisam também ser lapidadas, ponderadas, né. Então, né, nessa hora dessa junção de ideias, de conhecimentos diferentes, às vezes vem aquelas perguntas, porque se não está dentro da temática da doutrina espírita, ela deve ser carinhosamente conduzida a um grupo de estudo. Se a pessoa, por exemplo, é mais iniciante da doutrina espírita, ela deve ser conduzida a um grupo de estudo iniciante. Ela deve, né, se é um trabalhador da casa, já tem que ser levado ao estudo dos livros respectivos àquele assunto, né, para que não fuja a linha central, que é o estudo do Evangelho Rede Vivo, né, para que não se abordem outros assuntos que não seja do Evangelho Rede Vivo. Porque assim, a doutrina espírita é vastíssima em assunto, né, e um vai puxando o outro, né, e se dá abertura mesmo, passa-se dias conversando, né. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, com muito carinho, as pessoas, quando levantarem essas questões que possam fugir dentro do assunto. Às vezes ela desvia, mas logo tem que voltar à linha central, né? Então, quem está à frente dessa coordenação do trabalho sempre tem que ter esse cuidado, principalmente porque a gente não está fechando esse trabalho a nenhum grau de conhecimento, né? Ele está aberto realmente a todos. Como estudar?
Acho que alguma coisa eu já falei, né? Mas olha só, obras básicas da Revista Espírita. Isso é fato, né? Sempre embasado na doutrina espírita. Fontes espíritas de reconhecido valor. Importante, né? Atlas é dicionário bíblico. Olha só, Atlas, né? Dicionários, para que a gente possa entender as palavras, entender o que está realmente acontecendo naquele momento, né? Até geograficamente. A gente tira hoje, por exemplo, hoje a gente tem muitas palavras que são gírias regionais, né? Lá no Nordeste, no Norte, Sul. Então, se a gente não entender o que essa pessoa está falando, né? O que é aquela palavra, a gente pode não entender o que ele quer dizer na frase. Então, isso também aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, né? Se a gente não entender o que realmente aquela palavra, dentro daquela situação geográfica, na Palestina, na Jordânia, né, se a gente não entender os costumes daquele povo, o porquê que estava sendo feito daquela e não daquela maneira, a gente pode não achar o fio da meada. Fontes não espíritas de estudiosos reconhecidos no meio acadêmico. Claro que a gente não vai pegar qualquer livro aí de alguém que saia dizendo, né, que teorias absurdas, né, e trazer para dentro do nosso estudo, né. São livros de fontes não espíritas, mas reconhecidas como realmente estudos, teorias que tenham fundamento. O Antigo Testamento, muito importante ter um Antigo Testamento. Ah, mas a gente está estudando o Novo Testamento, mas o Novo Testamento ele foi criado embasado em leis do Antigo Testamento. Então a gente tem que conhecer as leis do Antigo Testamento, o porquê que estava sendo trazido agora, aquela época do Cristo, e como que ele chega até hoje aos nossos ensinamentos. O estudo é dividido em algumas etapas. A primeira parte é a apresentação da tese, que consiste em ler um versículo, uma passagem, buscar os tempos verbais, significado dos nomes, lugares, objetos, profissões, né? Tudo isso é importante. O contexto histórico-cultural, acho que tudo aquilo que eu já tinha falado, né? Mas agora vamos enfatizar fatos relevantes, curiosidades. Isso é necessário para situar o tempo no texto e no espaço. Isso fica entre 15 a 20 minutos, né? A primeira lida, lê-se aquele versículo, e agora, tá, Cristo falou aquilo, mas ele estava falando para quem? Por quê? O que aconteceu no versículo anterior para que agora ele estava tomando essa decisão? Né? Então, tudo isso é importante para fazer um estudo metódico. Aí, depois vem a segunda parte, que é a discussão da tese. Discussão não é briga, tá? É cada um colocar as suas teorias, né? Essas teorias desenvolvidas com base no referencial espírita, sempre importante lembrar isso, sempre com um clima de serenidade, leveza, fraternidade, né? Sem personalismo, sem achismo, né? Ah, porque eu acho que foi isso. Não, vamos trazer isso para dentro do estudo, mas por quê? Sem achismo, sem personalismo, sem ninguém ser melhor do que ninguém, todos em mesmo grau de conhecimento. É certo que sempre alguém tem um conhecimento a mais e essa pessoa carinhosamente vai distribuir o seu conhecimento para os outros. Importante a participação de todos, visando uma ampla construção de ideias. Isso é muito importante. Construção de ideias, e só se constrói alguma coisa, ninguém constrói nada com apenas um tijolo. Só se constrói alguma coisa com vários tijolos, várias tábuas de madeira. Uma só ninguém faz nada, né? A partir da experiência pessoal de cada um. Isso também é importante, né? Aquele palestrante falou aquilo lá, está dentro disso aqui realmente? Está dentro do que a gente está estudando? A discussão pode ser feita em plenário ou em grupos. Depende da quantidade de pessoas, né? Isso pode ser dividido em grupos, como tem acontecido hoje, a gente estava falando, né? Tem reuniões com 50, 60, 70 pessoas. Então, pode se dividir em grupos menores, de 20, né? Cada grupo desse faz o seu estudo, depois junta novamente, quando é virtual, né? No caso que está mais acontecendo hoje, e se debate no grupo grande, né? Se designa de cada grupo
orientador, um coordenador que venha falar no grupo grande, e essas ideias, então, depois todas filtradas, são trazidas ao grupo grande. Isso leva em torno de 45 a 60 minutos. E é muito importante a participação de todos, né? Aí depois vamos ter a antítese, ou ideias contrárias. Por que ideias contrárias? A gente pode trazer ideias contrárias a um estudo? Sim. Para a gente conhecer o branco, a gente precisa entender o preto. Para a gente conhecer o silêncio, a gente precisa ter o barulho, né? A ideia contrária é sempre o que traz a diversidade, e é aqui que nós vamos julgar se essa ideia contrária realmente tem algum fato importante, ou ela é só uma teoria que não passou de teorias, mas que às vezes também é bom a gente conhecer, para que lá no futuro, quando alguém vier e nos abordar com aquela teoria, a gente já tem um cabedal de conhecimento para dizer, não, essa teoria não serve assim, porque assim a gente já estudou que é melhor, né? E se a gente não tiver essa diversidade, a gente realmente não vai, muitas vezes, ter o pêndulo da balança para os dois lados, né? Quer dizer, a gente precisa de equilíbrio, né? E o equilíbrio, muitas vezes, é feito com a tese e a antítese, né? As ideias contrárias aos princípios espíritas são apenas citadas, mas não devem ser palco de discussões ou debate, como eu falei, né? Sempre à luz da doutrina espírita. Se a pessoa falou que, mas é assim, não, mas a doutrina espírita é contra isso, então já não se leva para frente, né? Não se perde tempo, claro, faz uma explanaçãozinha, por que não é assim, e aí depois temos a síntese, que é a conclusão, o fechamento de ideias. As ideias representadas devem ser comentadas e, se possível, costuradas, contextualizando os acontecimentos do dia a dia. Então é aquilo que eu falei, né? Quando se divide em subgrupos, depois volta ao grupo grandão, e esse grupo então faz a síntese de todas as ideias e se tira o ensinamento daquele versículo, daquela parte que está estudando, né? E o mais importante é sempre isso, contextualizando aos acontecimentos do dia a dia. A gente tem que trazer o evangelho para o nosso dia a dia. O evangelho não está lá dentro do centro espírita, né? O evangelho não está lá dentro de uma igreja qualquer, de um templo religioso. O evangelho tem que ser aplicado aqui, no dia a dia, à frente de trabalho, né? Dentro das nossas famílias, dentro de tudo o evangelho tem que estar à frente, né? Vamos ao próximo. Então, como toda palestra espírita, a gente não pode deixar o evangelho para trás, né? Afinal de contas, nós estamos falando em evangelho. Então, nós vamos dar aqui uma pequena alusão a um texto evangélico, que se faz muito bem cabido dentro dos estudos evangélicos espíritas que a gente está tendo. E vamos tentar, então, contextualizar isso para que vocês possam entender mais ou menos o que a gente, como seria o estudo, né? Mateus 5,13. Essa tradução é da tradução bíblica do Haroldo Dias, que também é uma das bíblias que a gente usa, até porque é do Haroldo Dias, né? Ele é a luz do espírita, da doutrina espírita, né? Então, a gente usa também o Evangelho do Haroldo junto com os outros. A gente, quando estava antes da pandemia, nos estudos presenciais, né, a gente debulhava 5, 7 livros assim, por cima da mesa, ficava vasculhando lá, que o Walter Ney mesmo trazia de caixa, assim, né? Então, era muito bom, porque daí a gente ia lá, tocava, né? E é muito bom mesmo. Mateus 5,13, né? Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insonso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Isso é muito importante para a gente, né? Porque é a missão que o Cristo nos deu, né? De ser o sal da terra. Então, nós vamos entender por que Cristo falou isso. Ele fala esse versículo logo depois do Sermão da Montanha, né? E no Sermão da Montanha, esses textos estão posicionados logo após as bem-aventuranças, levando-nos a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos, né?
Tudo que ele falou no Sermão da Montanha foi para levantar, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram. E ele deu um consolo. Assim como a doutrina espírita hoje nos traz esse consolo maior ainda, né? Ele diz que nós sofremos, somos aflitos temporariamente, que isso passa. Então, depois de ele levantar o ânimo da multidão, ele disse aos apóstolos nessa missão, né? Ele dirige aos apóstolos para que diz, não, vocês são sal da terra. Vocês são a propagação do meu evangelho. Então, eu pergunto para vocês, né, contextualizando, o que é o sal? Por que Cristo nos chamou de sal? Qual a importância que o sal tinha naquela época e qual a importância que o sal tem hoje? O sal naquela época, por exemplo, era muito mais importante que hoje. Vocês estão bem lembrados, há não muito tempo atrás, se conservava a comida no sal, quando não tinha geladeira. Naquela época, muito mais, que nem energia elétrica não tinha, né? Então, quando Jesus usou essa palavra sal, ele não usou aleatoriamente, né? Nada do que ele fala é aleatoriamente. Quais são as propriedades do sal que a gente conhece? Temperar, dar sabor. Só que o sal, se ele é usado em demasia, o que é que ele faz? Estraga a comida, né? Então ele nos está ensinando o equilíbrio. Colocar o tempero na dosagem certa. Nem bem a terra, nem bem ao fogo, nem bem à água. Nem bem ao céu, nem bem ao inferno. Nós temos que ter o equilíbrio. Então, ele já nos chamou de sal porque a gente teria que ser equilíbrio. Porque nós vamos encontrar diversas pessoas à nossa frente, diversas situações. E se nós botar sal demais, a gente pode estragar as pessoas. E se botar sal de menos, a gente pode não atingir objetivo nenhum, né? Outra propriedade do sal, conservar, né? Naquela época se conservava com a comida com sal. Então Jesus nos pede para conservar o seu ensinamento. Ele nos pede para que nós sejamos aquele que vai conservar o ensinamento durante séculos e séculos. Outra propriedade do sal, que nesse estudo eu fiquei pasmo, mas depois eu me liguei, claro, é óbvio, né? Para nada, se o sal perdesse o sabor dele, o que aconteceria com o sal? Vocês sabem? O que seria usado o sal se ele não fosse mais para salgar? Isso acontecia lá na época de Cristo, que era muito sal, né? Vocês estão lembrados que Jesus vivia numa terra de mares, né? Tanto é que tem um mar morto lá. Por quê? Porque o excesso de sal, ele mata toda a vida do mar, né? Excesso de sal, viu? Nunca é em excesso. O sal, ele servia para limpar o templo de Jerusalém quando nevava. Nevava em Jerusalém naquela época. Viu como é importante a gente conhecer o contexto histórico? Nevava em Jerusalém. E o sal estragado era usado para limpar, para pôr no chão, para que os sacerdotes do templo não escorregassem no gelo. E para que a gente usa o sal hoje na serra? Para limpar a estrada, tirar o sal. Nos Estados Unidos se joga o sal para derreter o gelo, né? Naquelas nevascas. Hoje na serra aconteceu naquele fato ali dos dias atrás que deu aquela neve forte, né? Então, o sal é usado também para limpar. Por incrível que pareça, né? Quando eu li isso, pô, é mesmo, o sal é usado para limpar. E o que nós estamos fazendo na nossa vida? Limpando os nossos corações, limpando os nossos espíritos. E vamos procurar limpar os espíritos e os corações das outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Outra coisa sobre o sal. Como é que o sal vem para nós? Todo mundo sabe que o sal vem do mar, né? Ele é extraído do mar. A água é evaporada e sobra o sal. Então nós temos que
desvincular das nossas antigas mazelas. Nós temos que ser extraídos do nosso passado tenebroso, que a gente quer jogar lá dentro do porão e não quer mexer. Então a gente tem que realmente nos separar. Então, assim, ó, aqui rapidamente nós tivemos vários contextos de uma única palavra, que é o sal. Então, a gente reflete realmente na grandiosidade do Evangelho quando ele nos chamou de sal, de Jesus. Quando ele nos chamou de sal, por que ele nos chamou de sal naquela época? E por que ele nos chama de sal até hoje? Porque até hoje esse ensinamento está igualzinho, ele não mudou nada. Para a gente que pretende ser o precursor da sua doutrina, não mudou uma vírgula ainda. Tudo isso que a gente aprendeu lá, a gente deve aplicar hoje na nossa vida. E é bem isso o maior objetivo do Evangelho Redivivo. Aplicação à nossa vida cotidiana. Levar o ensinamento do Cristo ao nosso dia a dia. Para que a gente realmente cresça espiritualmente e que a gente atinja aquela tão sonhada, tão almejada reforma íntima. Então, só com conhecimento dessa pormenorização das palavras de Cristo, de todo o entendimento, é que a gente vai começar a entender realmente a sua mensagem. E finalizando, então, as considerações finais, né, sobre o estudo do Evangelho Redivivo. Estudamos sem pressa, afinal nós somos imortais. Nós estamos há milênios carregando uma bagagem pesada, não, né, essa mudança não vai acontecer de uma hora para outra, ela vai ter que ser gradativa, né? Reconhece o bom espírito pelo esforço que ele empreende, né? Não é uma mudança drástica, é pelo esforço que ele empreende na mudança, né? A interpretação ela não se esgota, e também não existe uma única interpretação dos ensinos de Jesus. A gente vai debater sobre o assunto diversas vezes, e cada vez vem mais coisa, e vem mais coisa, e vem mais pontos de vista, e vem mais elucidações, e é isso que torna o Evangelho rico. É que nunca nós vamos esgotar todas as possibilidades que o Evangelho nos traz. O importante é que a mensagem do Cristo promova a transformação moral. É esse o maior objetivo, falei já algumas vezes e frisamos mais uma vez. A nossa transformação moral, a nossa evolução, a nossa reforma íntima. Não é por acaso que este estudo chega aos nossos corações em plena transição planetária. Acho que todo mundo aqui já está ciente, né, de que nós estamos passando por uma transição planetária, né, e não é por acaso, como eu falei lá no comecinho, né, isso é um projeto que já vem de tempos, há muito tempo sendo feito no mundo espiritual e agora chegando a nós. Eu espero que essas pequenas elucidações que a gente fez agora nessa noite do Evangelho Redivivo tenha despertado o interesse em vocês, em conhecer, em estudar o Evangelho mais a fundo, né? Espero que nessa casa se formem grupos, que é o objetivo, a partir de hoje, vários palestrantes espalhados pelo estado inteiro estão fazendo palestras dentro das casas espíritas, realmente para isso, para divulgar o Evangelho Redivivo, para que as pessoas tenham interesse em estudar e formem grupos, né? Esses grupos provavelmente crescerão a nível estadual, e com essa tecnologia que a gente tem hoje, de poder acessar todos os centros espíritas numa reunião grande, numa palestra, numa convenção, com toda certeza que esse Evangelho Redivivo vai ser reinstaurado, né? Que o Evangelho do Cristo realmente vai ser novamente estudado e vivenciado para que a gente possa realmente alcançar o nosso objetivo. Eu agradeço a todos pelo tempo e a paz de Jesus esteja com todos. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Adriano. Gratidão a você, a Nona Uri, a Federação Espírita Catarinense,
pela oportunidade de nos apresentar esse projeto, colocando o Evangelho do Cristo onde ele deve estar, né, dentro das casas espíritas. E como forma de agradecimento, façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Adriano, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos, aqueles que nos acompanham em casa também. Esperamos nos rever na próxima semana. E tenham uma abençoada semana. Muito obrigado.